A sutileza da normalização do divórcio é o título da lição 4 na classe de adultos. A paz de Cristo para todos, sou o professor Denis Pereira, presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer recebê-los aqui para juntos prepararmos esta aula que vai dar pano para manga. Tem polêmica nesta aula por causa de interpretações. Afinal de contas, a Bíblia apoia, aprova o divórcio, em quais condições a Bíblia apoia o divórcio, e aí tem a questão do novo casamento, como é que fica, em que condições, havendo o divórcio, o novo casamento não será considerado adultério. Nós vamos falar sobre isso aqui nesta pré-aula de hoje para ajudar você. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo que é muito importante, deixe o seu comentário que ele aparece por aqui ou a sua pergunta. Clica no valeu, irmão, clica no valeu que é importante demais e dá uma olhada na descrição, tem muitas outras formas para você nos ajudar. Pega lápis, papel, caneta e vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. Bom, aqui estamos nós com a revista A Sutileza da Normalização do Divórcio. O textual está em Mateus 19:6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem, ok? Então é o que Deus ajuntou. Então, primeira coisa que nós precisamos ter em mente, tá? O casamento é uma junção feita diante de Deus, por Deus e abençoada por Deus, ok? Independe da crença, da religião das pessoas. Sempre que um homem e uma mulher se unem pelo casamento, ok? Eles estão se unindo diante de Deus e são unidos por Deus. Há aqui uma discussão sobre aquilo que o Estado entende por casamento. Por exemplo, nós entendemos por casamento hoje no Estado brasileiro que é um homem, uma mulher que vão ao cartório, ok? E que estabelecem ali no cartório, registram em cartório esta união. Porém, o Estado brasileiro já reconhece outras formas de casamento. Eu nem vou entrar na questão de pessoas do mesmo sexo, homem, homem, mulher, mulher, mas próprio homem com mulher, que é o caso da união estável, não é? No Estado brasileiro hoje, por exemplo, sei lá, se a pessoa conviver 4, 5 meses com a outra, já é considerado união estável, já entra a questão de direitos, de partilhas e por aí afora vai, ok? De obrigações e responsabilidades, muito bem. Mas, biblicamente, e o que a igreja entende por casamento? Casamento é homem, mulher, biblicamente, que é o padrão bíblico heterossexual, monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher, tá? Hoje já está, está ganhando, tem um termo que está ganhando popularidade aí, que é o trissal, tá? E se você colocar aí no Google o trissal gospel, você vai encontrar aí um rapaz que ele é casado com 2 mulheres, eles se declaram cristãos, inclusive há poucos dias agora nasceu aí um filho que essa criança, esse bebê, eu não sei como é que funciona, mas enfim, ele vai ter o nome de um pai, de 2 mães, tá? E para o Brasil tá tudo bem. Para o Estado está tudo bem, está tudo legal, tem problema nenhum, mas não é assim que a Bíblia e que a igreja entende, tá? Então, que a igreja entende um homem e uma mulher, e casamento é diante do civil, reconhecido em cartório civil, certo? E depois sacramentado na igreja. Pode casar só no civil e não casar na igreja? Bom, na igreja é a bênção da família, a bênção dos pais, a bênção do pastor, a bênção de Deus, não é? Então, claro que às vezes tem aquela questão, não, vou deixar para fazer a festa depois, não tem problema, mas a figura pastoral é sempre muito importante neste momento maravilhoso, mas ter principalmente em mente que o casamento é uma união diante de Deus. Nós somos unidos por
Deus, não é? É aquilo que eu falo, eu e minha esposa temos aí aproximadamente 24 anos de casados, e eu costumo dizer que o que sustenta o nosso casamento é a aliança que foi feita diante de Deus, independente se na igreja, na chácara, no morro, numa praia, não importa. Casou é uma aliança feita diante de Deus. Muito bem, olha aqui a nossa introdução. Eu já disse que eu não vou ficar lendo revista, ok? Preste atenção que eu vou fazer algumas perguntas, respondê-las aqui durante esta aula, ou também deixá-las em aberto para a gente ir comentando aí nos comentários. Aqui na descrição tem 3 links, um do meu WhatsApp, será um prazer atender, pregações, eventos, comemorações, culto, o que você precisar, será um prazer ministrar a palavra de Deus na sua igreja. Também tem um link aí para grupos de professores no WhatsApp, temos 6 grupos, e um link para você baixar o material em PDF, slides, vídeos, convites e muito mais. E segue o meu Instagram, @DenisPereiraOficial, eu sempre coloco alguma coisa lá interessante também. Muito bem. Introdução. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido, tá? Então, o divórcio é o cancelamento, a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo efeitos civis, né? Tendo efeitos aí civis, né? Tendo aí a sua anulação civil, certo? Muito bem. Nós vamos ver que existem aí as motivações e tal dentro aí que podem levar aí ao divórcio. Agora, a análise da lição de hoje é sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica, ok? E da cultura contemporânea, a cultura de hoje, tá? Existe aí uma tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal, normal, comum. Agora, esta lição vai tomar como padrão as escrituras sagradas. O que a Bíblia diz sobre o assunto? O que a Bíblia diz sobre o termo? Muito bem. Tópico 1 aqui para a gente já entrar direto aqui na nossa lição. E se você não se inscreveu ainda, corra se inscrever. Sua inscrição é muito importante para nós. O divórcio no contexto bíblico, tá? Então, dentro do contexto bíblico. Bom, eu li aqui esse primeiro tópico. Eu fiz aqui, ó, algumas marcações, você consegue ver em rosa, tá? E esse amarelo aí, na tela tá amarelo, aqui para mim é verde, tá? Mas tá amarelo aí para você, por causa da luz. Muito bem, tá? Então eu não vou ler o texto todo, ok? Se você quiser que eu leia a revista toda para você, me chama no WhatsApp, eu mando um áudio para você e o Pix, tá bom? Mas vamos lá. O divórcio, então, no contexto bíblico, tá? No contexto do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que casamento fosse monogâmico e vitalício. Eu até fiz aqui uma anotação, não só no Antigo Testamento. Então, desde o princípio, até hoje e até sempre, o propósito, o plano de Deus é que o casamento ele é monogâmico. Um homem, uma mulher, e ele é vitalício, até que a morte o separe, tá? Aí nós temos aqui que em alguns casos o divórcio era até previsto, em outros ele vai aparecer como uma permissão, como é o caso que está aqui em Deuteronômio, não é? Então muitas vezes ali porque tinha visto algo que não gostava ali na mulher, sem se tratar de adultério nada, o homem ia lá e se divorciava, enfim, tá? Agora, vale lembrar, tá? Que isso aqui não é de forma alguma o projeto de Deus. O projeto de Deus é um casamento vitalício, tá? Até Jesus vai dizer que, mas Moisés mandou dar carta de divórcio. Moisés mandou dar carta de divórcio pela dureza do coração das pessoas, tá? Moisés não apoiou e Deus, em momento algum, ele apoiou o divórcio. Mas então Deus vai querer que a pessoa fique morando ao lado da outra se ela está numa situação de perigo e tal. Nós vamos chegar lá. Bom, e no contexto do Novo Testamento, a mesma coisa, tá? O plano original de Deus mostrado aqui em Mateus é que o casamento dure para toda a vida. Por isso que eu costumo dizer que casamento, anote aí, por favor, escreva aí nossos comentários, escreva aí, por favor. Casamento é uma construção para a vida toda,
Nós não nos casamos por amor, nos casamos para amar. Amar é uma decisão e uma construção diária, ok? Diária. Como eu já disse, eu e minha esposa vamos completar 24 anos. 24 anos, todos os dias, construindo, restaurando, nos envolvendo, ok? Então, outra coisa, a gente não se casa para ver se vai dar certo, mas para fazer dar certo. Casamento não é test drive. Casamento não é um carro que você compra zero, usa, depois joga fora. Não. Ok? Não é um celular, não. É para a vida toda. Então, o plano original de Deus é esse. Mateus 19, 4 e 6. Tá? O que nós podemos entender nessa passagem de Mateus 19 é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por outras razões que não o adultério não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Olha só. Jesus está deixando claro que o divórcio feito com outros motivos que não o adultério não dissolve o casamento aos olhos de Deus. A declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério da outra pessoa, né? O outro que adulterou. Então, o traído ou a traída tem direito aí à separação e a um novo casamento, né? Então, aí que fica, nesse contexto, fica muito claro entender que quem praticou o adultério, certo? Se aconteceu o divórcio, vamos lá, o marido traiu, certo? A esposa descobre, aí tem um divórcio, ela pede divórcio, ela pode pedir. Biblicamente, legalmente, ela pode pedir o divórcio. E ela, se casar de novo, ela não entra em adultério. O marido já está em adultério, porque ele, certo? Ele traiu a esposa. Mas a mulher, quando se casar de novo nesta condição, ela não pratica adultério, nem prostituição, nem nada, ok? Porque há esta, vamos dizer assim, esta brecha única para divórcio e novo casamento. Porque essa que é a grande questão. Quando é que a Bíblia apoia o divórcio? E quando é que a Bíblia vai apoiar o novo casamento para que esse novo casamento não seja tido por adultério? Então, somente nesta condição. Ah, mas a gente acabou o amor. Ah, acabou o amor, engraçado. Acabou a bateria do celular, você põe para recarregar. Acabou o combustível, você busca combustível. Acabou a luz, você dá um jeito para arrumar a luz de novo, certo? Acabou o carvão, você compra mais carvão para reacender a churrasqueira. E acabou o amor. Porque essa ideia de acabar o amor é porque as pessoas estão ligadas nesse amor sentimento. Não. O amor que sustenta um casamento é o amor decisão. Por isso que eu falo muito para jovens, eu falo para eles, se você não tem maturidade para decidir conviver com essa pessoa por toda a sua vida, vocês não têm maturidade nem para namorar. Por quê? Porque casar-se é uma decisão de amar o outro até que a morte o separe. E eu brinco com eles, isso é muito tempo. Ninguém falou para mim que era tanto tempo assim, gente. Mas eu vivi 17 sem a minha esposa e já vivo há 24 junto com ela. Olha só que situação. 19, né? 19 sem ela e 24 anos com ela. Olha que situação. Então, nós precisamos ter esse entendimento, tá? Então, veja, uma outra situação aqui também que Paulo apresenta em 1 Coríntios 7, é o seguinte, é quando o cônjuge, não gosto dessa palavra, mas o cônjuge crente, ele é abandonado pelo descrente, tá? Então, por exemplo, se você tem dois descrentes, certo? Aí a esposa aceita Cristo, aí ela aceita Jesus, e o marido dela não aceita. E eles vão vivendo, e chega um ponto que o marido da irmã fala assim, ó, eu não quero Jesus e você escolhe, ou você ou eu. E a irmã diz assim, eu vou ficar com Jesus. Ele diz, então eu estou indo embora. Neste caso, Paulo deixa claro aqui que esta irmã está livre para se casar de novo. Tanto essa irmã quanto for um irmão. A mulher dele fala assim, ó, não quero Jesus, estou indo embora. Acabou, vou. Só que aí eu faço aqui uma pergunta, não é? E se os dois são crentes, estão casados, e aí um desvia, e diz assim, vou embora. Aplica-se essa regra também? Me parece que aplica-se. Certo? Então, se o descrente pode ser alguém que nunca foi crente, pode ser alguém que desviou. Se o descrente abandona o cônjuge crente, o crente que ficou, ele não quis o abandono, ele não quis ser abandonado, fez de tudo para manter o casamento.
embora servindo a Deus, cuidou do seu casamento, cuidou da sua casa, cuidou da sua família, mas mesmo assim a outra pessoa diz, não, eu vou embora, eu não aguento viver com você e com Jesus é ele, ou você escolheu ele, eu estou indo embora. Então, esta pessoa que é abandonada, o abandonado ou a abandonada tem direito ao novo casamento sem qualquer problema aí espiritual, tá? Chegou uma pergunta para mim do irmão Roberto Lira, tá? É um professor que sempre me acompanha aí e ele mandou aqui uma pergunta para mim, tá? E eu vou deixar ela aqui que daqui a pouco a gente faz ela. E você que está nos assistindo aí, manda sua pergunta, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, meu irmão, e mande sua contribuição por meio do Valeu, da chave Pix, ou torne-se membro aqui do canal também. Muito bem, ó, tópico 2, a sutileza da normalização do divórcio. Eu vou resumir aqui esse tópico 2, tá? O divórcio no aspecto legal. Opa, deixa eu mexer na revista aqui. Eu me empolguei na explicação e não mudei aqui, ó. Vamos lá. Tópico 2. A sutileza da normalização do divórcio. O divórcio no seu aspecto legal, tá? Muito bem. Bom, durante algum tempo, a legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio, tá? Mas hoje, depois da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. Então, no aspecto legal, presta atenção, legalmente falando, divorciar-se e casar-se novamente é extremamente fácil no Brasil. Tá? Extremamente fácil. Só que tem uma questão moral para o cristão. Para o descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio ou do novo casamento. Agora, o cristão deve perguntar se isto é moral. Veja, o que Deus ajuntou não separa o homem. Então, o Estado pode legalizar, o Estado pode apoiar e, ultimamente, o Estado pode promover, mas diante de Deus, qualquer motivação de divórcio que não parta de infidelidade conjugal, de abandono do lar por parte do descrente, e me parece que são esses dois pontos, é complicado. É complicado porque Deus não apoia o divórcio por quaisquer outras razões, certo? E muito menos o novo casamento. Porque se não pode divorciar, então como é que pode se casar de novo? Como é que apoia? E aí as pessoas elas ficam tentando empurrar a situação para ver se acha uma brecha. Porque, não, mas e em casos de agressão, por exemplo? E em casos de... Tá, ok. São exceções. Qual que é o problema da normalização do divórcio? É que para tratar casos de exceção, nós estamos querendo mudar a regra. Qual é a regra? Homem e mulher, unidos diante do Senhor, trabalhando todos os dias para a sustentabilidade do casamento. Por isso que a palavra, a pregação da igreja é para casamento, é para restauração de casamento. A cantora Cassiane gravou um clipe há um tempo atrás e deu um bafafá na internet, porque parecia que ela estava apoiando a violência doméstica, quando na realidade ela estava falando de restauração de casamentos. Nós servimos um Deus que restaura. O nosso Deus não é o Deus quebrador de casamentos, é o Deus que ajunta. E a palavra, aquilo que Deus uniu, não separe o homem, aquela palavra ali, a tradução dela é uma solda, é soldar duas coisas em uma só. Duas coisas em uma só. Tá aí uma dinâmica que você pode fazer. Eu vou até tentar fazer ela aqui no final da aula. Eu acho que tem uma super cola aqui. Eu vou tentar fazer. Vai ter dinâmica na nossa aula. Vai ter dinâmica, ok? Então veja, como é que funciona isso? Tá? Então, há um alto preço para se pagar. Tá? Então, o divórcio sempre vai produzir uma ruptura que vai trazer feridas, que vai trazer problemas, tá? Então, esta ideia de que essa glamorização do divórcio, essa romantização do divórcio é perigosa, tá? Por isso que os solteiros, os noivos, devem ser levados
a este entendimento, a esta conscientização. Casamento é para a vida toda, para a vida toda. É claro que em situação, por exemplo, tá, de agressão, de violência doméstica, há um tratamento diferente. Mas aí eu faço pergunta aos pastores que nos acompanham aqui pelo nosso canal, os pastores que nos acompanham. Em questão de violência, de agressão, a pessoa não é obrigada a viver nesse ambiente, ok? Ela vai orar, ela vai buscar a Deus, ela vai pedir a Deus, ela vai fazer campanha, ela vai fazer o que for. Mas e aí? Ela pode pedir o divórcio? Se pedir o divórcio em questões de violência doméstica, pode casar-se novamente, biblicamente falando? Responde para nós aqui nos comentários, porque a Bíblia não trata disso, não tem um texto específico. O texto específico da Bíblia é divórcio por conta da infidelidade, pode casar novamente. Divórcio por conta de abandono do cônjuge não crente, pode casar novamente. Mas e quando envolve violência? Responde para nós, por favor, nos comentários. Tópico 3, o divórcio e a prática pastoral. Você está nos acompanhando por aqui. Tópico 3 e a prática pastoral. A pessoa do divorciado, tá? Bom, é uma pessoa que como tal deve ser vista, né? Como uma pessoa, tá? Então, por exemplo, essa próxima aula na minha igreja, quem vai ministrar é o meu pastor. O pastor, ele conhece um pouco mais a fundo as histórias da igreja. Então, ele pode se aprofundar sem ferir, ok? Porque, por exemplo, tem gente que, como ele nunca viveu um divórcio, ele acha que o casamento dele é perfeito. Então, é perigoso, o professor tem que tomar muito cuidado para, ao tratar desse tema, não ferir as pessoas porque a sua história é diferente. Porque você não conhece. Agora, o pastor conhece. E aí não é questão só de dominar o assunto. Eu domino o assunto. Acontece que o pastor, ele conhece as histórias das pessoas na igreja. Então nós temos membros que vêm de segundo, terceiro, quarto casamento. Às vezes nós temos obreiros no altar, que está no segundo casamento, no terceiro casamento. O pastor conhece isso. Então ele pode ter uma visão mais ampla e mais abrangente do assunto, mais profunda, sem ferir as pessoas. Aqui eu diria que, no mínimo, é interessante que o professor converse com o pastor sobre esta aula, faça um bate-papo ali de 40 minutos, 1 hora com o seu pastor, tire as dúvidas que você tem com o seu pastor, para que vocês falem a mesma língua, senão é perigoso você falar algo na aula e criar um problema com o pastor no culto à noite, tá? Então, o divorciado é uma pessoa como qualquer outra, tá? Ele também é um cristão como qualquer outro, por isso que eu disse que há situações e situações, tá? Então, quem passou por um processo de divórcio, a situação dele, a sua condição é interessante ser analisada como um membro da igreja, tá? E esse é um dos grandes desafios pastorais da atualidade, porque é preciso tratar dia a dia com essa questão. Então, cada caso deve ser analisado com cuidado e de forma individual, certo? De maneira que o divorciado não se sinta excluído, ok? Mas também que a cultura do divórcio não se estabeleça dentro da igreja. Então, todas as pessoas devem ser apoiadas, acolhidas, amparadas, mas a pregação da igreja, o ensino da igreja é pela sustentabilidade do casamento. É disso que se trata a palavra de Deus. Então, nós temos aí o divórcio sob diversas perspectivas culturais, diversos contextos, tá? Mas a postura bíblica é que o casamento deve ser sustentado, construído, mantido, e para isso os dois precisam estar plenamente envolvidos. O divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino, tá? Então, o divórcio é a ruptura. Em qualquer situação, diga-se de passagem, ele é a ruptura, ele não é a normalidade. O divórcio é a exceção, não é a regra. Então, em nenhuma situação,
o divórcio deve ser motivo de alegria, ele deve ser motivado do altar de forma alguma, tá? O que deve ser motivado do altar é o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Novamente repito, a cultura do divórcio não pode se tornar algo normal dentro da igreja, como já se tornou normal no mundo lá fora, tá certo? Vamos aqui à pergunta que foi enviada para mim pelo professor. Ele pergunta aqui assim, ó. A paz do Senhor, uma pergunta sobre a próxima lição é esse aqui. Não é essa aqui não. Peraí que eu já vou dizer. Aqui, ó. Ele pergunta aqui, ó. Aqui, tá. Pergunta aqui, ó. Baseado no texto de 1 Coríntios 6,15. Diz assim, ó. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum, tá? Ou seja, então, quem se une a uma prostituta, Paulo está dizendo que se torna um com ela. Bom, aí baseado nesse texto, veio a pergunta. Uma irmã crente, que o marido não professa a mesma fé, ele é descrente, e é um adúltero contumaz, e ela o ama e não quer se separar dele. À luz da Bíblia, como podemos enxergar isso? Ela se mantém pura ou é contaminada? Uma vez que o seu marido pratica o adultério, enfim, se prostitui constantemente. Isso fere o corpo de Cristo? Considero que ambos casaram-se no tempo da ignorância e que ele, o marido, não a impede de seguir ao Senhor Jesus. Tá? Então ele usou esse texto. Vamos lá. O texto está dizendo de quem se deita com uma prostituta, certo? Esse caso que ele mostra aqui é uma irmã casada com o marido e esse marido é infiel, não é? Esse marido não é um prostituto, né? Uma prostituta. A prostituta ganha para isso. Esse marido, ele é um adúltero, certo? Praticamente é a mesma coisa, mas só para entender, para a gente poder contextualizar. Agora, veja, a irmã é crente, o marido não é crente. E aí a pergunta, peraí, esse marido não está contaminando a irmã, certo? E aí, eu mandei para ele aqui, ó, 1 Coríntios 7,14. O marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos serão imundos, mas agora são santos, certo? Então, veja, a mulher é contaminada pelo pecado do marido? Claro que não. É claro que não, ok? Senão, como é que fica o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo pecado? Senão, como é que fica o poder de Cristo? Então, quem está na prática do pecado é o marido dela, não ela. O fato dela se deitar, aí eu respondo com perguntas. Então, se o esposo mente e a esposa fala a verdade, mas ela se deita com esse marido, ela se torna mentirosa? Hã? Se a esposa faz fofoca, o marido se torna fofoqueiro, né? Então, o pecado não é contagioso nesse sentido, ok? Então, esse marido descrente, ele é santificado por sua esposa. Santificado em que sentido? Não é o pecado do marido que vai contaminar a esposa, é a vida santa da esposa que tem poder para santificar o marido, se o marido se arrepender. Claro, se o marido se entregar a Cristo, certo? Mas a irmã está limpa, a irmã está livre e também o corpo de Cristo, eu não tenho dúvidas disso, com base em 1 Coríntios 7,14. Amém, meus amigos? Bora para a dinâmica, rapidinho. Vamos fazer a dinâmica, fica por aí, vamos fazer a dinâmica, vamos lá. Maravilha, ó, seguinte, nós vamos fazer nossa dinâmica, eu tenho aqui 2 tubos de caneta, tá bom? Eu tô sem cola Super Bonder aqui. Não achei a minha, mas use a sua imaginação. E é muito simples, tá? E pega 2 tubos de cola, que é baratinho também, né? 2 tubos de caneta, que é baratinho também. E você vai colar um no outro com a cola. Só que é o seguinte, você vai colar a cola assim, ó, tá vendo? Não cola assim, não. Cola assim, ó, tá? Cola assim, tá? E aí, ó, tá aqui, ó. Você leva pra sala de aula. E se possível, dê aula, uma boa parte da aula, segurando isso aqui assim, ó. Os dois vão estar colados, um com o outro. Colado mesmo. Pá! Ali, ó. Dá aula pra classe lá, então, tópico 1 e tal. Bom, lá no meio da aula, você fala assim, bom, vocês devem ter percebido que eu tô com uma coisa na mão aqui, né? Bom, é o seguinte, tá aqui, ó.
O homem e a mulher tá aqui, ó, casados, tá? Aí você diz para eles que a palavra unir, né, aquilo que Deus uniu, é soldar, tá? Duas peças em uma só, certo? Aqui, ó, tá aqui, ó, colado, não desgruda, certo? Aí você fala assim, ó, eu vou mostrar para vocês o que é que o divórcio faz. E aí, por isso que eu falei para você não colar assim, cola um pouquinho na altura diferente aqui, para você ter como puxar, tá? E a ideia, o efeito especial, é que quando você puxar, quebre. Alguma coisa que tem que quebrar, uma dessas superfícies aqui tem que quebrar, certo? Dá um jeito, irmão. Se não quebrar, você quebra. Tem que quebrar, certo? E aí você fala, tá vendo, pessoal? Tá vendo só? É isso que o divórcio faz. Em qualquer circunstância, o divórcio sempre vai deixar estragos. Sempre vai deixar feridas, tá bom? Então, vale a pena. E, para concluir, o divórcio começa no namoro e o divórcio não é imediato. O divórcio não começa no dia que o juiz assina a papelada. O dia que o juiz assina a papelada é a oficialização legal de um divórcio que já começou há muito tempo. Então abre o olho. Será que você já não está divorciado do seu marido? Mesmo dormindo na mesma cama, mesmo morando na mesma casa? Será que você e sua esposa já não estão divorciados? E estão se enganando, mentindo um para o outro, só esperando uma oportunidade para ir lá e falar, eu quero me divorciar? Abre o olho, porque ainda dá tempo de buscar ajuda. E quem busca ajuda é o casal. Ah, o pastor não falou nada. Não é pastor que vai atrás do casal, não. É o casal que tem que ir atrás do pastor pedir ajuda de um terapeuta. Corre, porque o divórcio não começa no tribunal. O tribunal só oficializa um divórcio que já está estabelecido faz tempo. Pensa nisso. Forte abraço. Deus abençoe tua casa, tua igreja, teus alunos e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.